acredito que se tu andares paralela à tua vida profissional com a tua vida pessoal, tu vai ter uma qualidade de vida muito melhor e, consequentemente, com o planejamento financeiro, que é o assunto que eu vou abordar, isso vai te dar um respaldo muito grande para te continuar na tua carreira, né? Então, por quê? Tu tem que traçar algumas metas, alguns objetivos dentro da tua vida, um planejamento estratégico de vida, né? Dentro disso, tu vai traçar planos de ação, que tu vai ter alguns gastos, como todos nós temos, né? E dentro disso... Gastos que tu diz... Com tudo. Com tudo. Com Até tudo. os gastos do investimento próprio. Exatamente, né? mas a gente sempre tem que avaliar tudo, porque a gente não está aqui somente para o trabalho. Não é só o trabalho que vai nos dar o brilho nos olhos, né? Então, muitas vezes as pessoas, os profissionais, não têm esse brilho nos olhos porque se dedicam exclusivamente a isso. E esquecem da família, não conseguem conciliar as coisas, não conseguem curtir os filhos. Agora, vibrar com a atividade, lazer. eu tenho a impressão assim, uma pessoa que vibra com a atividade, mas não tem um bom salário. Eu tenho certeza absoluta que daqui a pouco ela terá um bom salário. Se ela Vai um pouco. Enquanto a Joyce estava falando, eu estava me lembrando de uma frase do Depois eu volto aqui, que nós te interrompemos, mas a gente já volta. Goethe, que eu devo dizer Goethe também, para não ficar chata. Então, do Goethe ou do Goethe, que eu não me lembro textualmente, mas é uma coisa assim, quando a gente se coloca para uma tarefa que a gente sente que é nossa, as coisas conspiram a nosso favor. É verdade. O único problema que eu vejo é assim, no que tange a fé das pessoas nessa verdade, né? De que isso realmente funciona e no tempo que isso pode demorar. Isso pode não acontecer em 1 ano ou 2, e às vezes até em 10 anos pode não acontecer. As pessoas são imediatistas. Mas vai da gente ter fé, né? E eu gosto muito de pensar assim na diferença entre fé e crença. Porque a fé é alguma coisa que está alinhada com a minha parte mais, eu vou dizer assim, o meu âmago. E a crença é alguma coisa que eu pego de fora para mim. A crença é uma coisa quase volátil, porque ela não tá... Fé e fidelidade têm a mesma raiz. Então, se eu tenho fé e eu me mantenho fiel às coisas que eu quero, ou das coisas em que eu, vamos dizer assim, aposto, a chance de eu chegar lá, de eu concretizar isso é muito maior. Né? Bom, o perfil profissional que as pessoas buscam. Tu tens os teus livros em inglês, alemão. Hoje em dia não existe uma empresa que não te peça, dependendo até do cargo que tu fores assumir, mais de um idioma. Não, inclusive as empresas que eu tenho atendido já têm colocado assim, já não tem mais essa coisa. Formar os que estão, mas os que são admitidos, eles já têm que vir com. Não tem mais essa coisa assim, é muito, muito excepcional o caso em que chega a aceitar uma pessoa sem essa habilidade. Nós temos na casa várias pessoas, a gente tem cursos de português, até vem um professor de português e dá aulas de atualização do vocabulário jornalístico. As pessoas também têm a oportunidade de fazer curso de inglês. As que não fazem aqui dentro, fazem fora. Como eu estou constantemente fazendo curso. E, poxa, mas agora, com essa idade, para que eu vou estudar? Pelo contrário. Absolutamente. Quanto mais eu estudo, menos eu sei. Não é verdade? Alguém já falou isso há alguns séculos atrás, né? Eu sei que nada sei. Eu adorei. Olha, eu agora, séculos depois, eu repito. Mas... Porque é uma verdade constante, não muda, entendeu? Quanto mais a gente investiga, mais a gente descobre que não sabe, que tem que continuar investigando, que é um processo, não é uma fotografia, não são coisas estanques, é uma continuação. E que maravilha agora a aula que ela nos deu dos Schmidt, na verdade, a origem disso, porque pelo teu conhecimento de alemão e de inglês, entre outros. Não é verdade, Cristina? É isso aí. Tem uma origem que é muito oportuna de comentar, que você comentasse no início com aquela frase do Thomas Edison, que é a da palavra problema. Problema vem, pro de para frente, e combinado com uma raiz de um verbo grego, que se não me engano é blém, que é a mesma raiz de bola. A palavra bola está em problema. O que é o problema? Se eu for na raiz da palavra, o problema é alguma coisa que lançam para mim. Né? Lançar para frente, lançar à frente. Isso é um problema.
Então, o que eu faço? Eu saio da frente... Ui! Eu saio da frente e deixo passar. Saio da frente e deixo passar ou pego? Não, eu ia te Aí auxiliar. Eu ia te auxiliar. Entendeu? Isso é que é o problema. É pegar alguma coisa que vem na nossa direção. Então, já muda a visão da coisa. Mas normalmente, se eu vou te atirar esta caneta, não faria, eu ia te alcançar com muito prazer. Mas se um jogo de vôlei mesmo, como tu disseste, se te jogo a bola, qual é a tua tendência instinto? de pegar, Exatamente, né? E ou passar adiante, ou resolver aquele problema, então, e mandar ele já um pouco resolvido com outro lance adiante. E né? mais interessante, agora está falando na bola, né, na questão do problema, me lembrei de uma coisa, que o círculo, segundo os cientistas, é o padrão, né, onde a energia é melhor aproveitada, né? Porque não tem canto. Exatamente, então, é bem interessante isso. Mas eu queria aproveitar que a Cristina está falando de uma coisa que eu acho super importante sobre a fé e as crenças, né? E que, na verdade, assim, eu até A Ingrid me manda uns e-mails tão lindos, umas mensagens tão bonitas. Estimular. Muito, Ingrid. Sabe que eu, felizmente, tenho conexão com pessoas também que me mandam coisas muito bonitas que eu posso dividir contigo e com outras pessoas. Mas eu fiz uma palestra sobre essa questão do brilho na sexta-feira ainda agora, e isso que a Cristina falou, que eu acho que tem muito a ver com a proposta do fórum. Na verdade, tem muita gente ainda vivendo em cima de um paradigma que já é antigo, né? De uma visão, vamos dizer, de mundo que é antiga, que é, eu preciso ver para crer. E nós já estamos há algum tempo vivendo no paradigma crer para ver, ou seja, eu preciso acreditar, eu preciso ter a visão, né, para que ela então vá se concretizar. Através do quê? Através dessa própria força da minha fé, né, em cima de crenças. Tem uma mas tem que ter a fé. Einstein, né? É preciso crer para ver. Exatamente. Então, esse é um paradigma que a gente já está vivendo há algum tempo, mas muitas pessoas ainda não acordaram para ele. E uma outra coisa, curiosidade interessante, é que, uma coisa que eu aprendi esses tempos, também não tinha claro, a diferença entre crença e valor, que tu falasse assim, que crença é uma coisa, né, talvez mais externa, mais fugaz. Porque, na verdade, a gente também precisa se dar conta, assim, ó, que o que é valor? Valor é mais forte que crença, porque o valor é uma crença que a gente coloca em prática. Então, essa é a diferença. E aí ela ganha força. Quando é que a gente coloca uma crença em prática? Quando a gente tem fé. Quando a gente, de fato, tem fé. Quando ela se alinha com o nosso interior. Quando se alinha com o nosso interior, com os meus valores mais altos. E como é importante termos fé e termos uma crença. Exatamente. Tem gente que se orgulha de não ter crença e não ter fé e não acreditar nisso. É o eu só poder acredito maior. em mim, eu não acredito em nada.